Boa noite, queridos. Estamos começando hoje primeiro módulo Evangelismo por Fogo. Amém? Você está animada? Amém. Eu vou dizer para você é um perseverante. Viu? Essa sala aqui eu lembro que estava lotada há algumas semanas atrás. Agora a gente já viu que diminuiu. O pessoal está, alguns estão assistindo a aula online, mas eu gosto muito do aproveitamento presencial. Então, parabéns por você que tem permanecido nesse tempo, você que já passou pelo crescimento espiritual, passou pelo NPS e agora a gente está entrando nesse módulo de evangelismo por fogo. Em primeiro lugar, eu já vou pedir para você aí, já apontar a sua câmera para anotar a sua presença. É muito importante para a gente saber a sua presença e essa é a apostila da aula para você que quer, para você acompanhar. Tô na frente não, né? Ok, gente? Então vamos lá. Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você hoje é acerca da necessidade que nós temos de entender a nossa missão aqui na Terra e saber que Deus não tem plano B para a evangelização do mundo. Amém? O único plano de Deus é contar conosco. O plano de Deus é contar comigo e com você. Ele começou fazendo todas as coisas e o seu plano, como um plano perfeito, ele envia Jesus e Jesus cumpre a sua missão de resgatar aqueles que estavam condenados à morte. Jesus faz isso de maneira eficaz, mas ele nos dá uma missão e a missão é de evangelizar o mundo. Isso começou com os discípulos e agora isso alcançou a nós, porque nós somos os discípulos de Jesus. Nós estamos dando continuidade à missão que começou com os discípulos, que começou lá com a igreja primitiva. Amém? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque a gente precisa ter o nosso coração em chamas e entender que a nossa missão é transformar homens carnais em homens espirituais. A nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. E a gente não pode se conformar enquanto estiver perdido na terra. Enquanto estivermos vivos e estiver perdido na terra, nós precisamos evangelizar. Porque se Deus não tem plano B, enquanto você está aqui com vida, enquanto eu estou com vida, o que Deus espera de nós é que a gente faça a nossa parte. É que a gente evangelize. Então nós vamos começar nessa aula, mas eu queria falar algumas metáforas, ler aqui algumas metáforas. Eu estou com um livro aqui, toda essa aula é baseada nesse livro, Evangelismo por Fogo, que eu super indico a leitura. Que livro poderoso. E ele fala assim, olha, a igreja é um bote salva-vidas e não um iate para diversão. Porque às vezes a gente acha que a gente está num lugar confortável para a gente passar o resto da nossa vida confortável. Mas isso é quando a gente entende que Deus tem plano B. Mas como a gente já aprendeu que Deus não tem plano B, a gente precisa ser esse bote salva-vidas. Porque se a gente está vendo todo mundo morrer afogado, você tendo o bote, você não vai chamar as pessoas para dentro? Então nós somos, como igreja, esse bote. Por isso que a nossa igreja é uma igreja evangelizadora. Graças a Deus. Por isso, amém?
Nós amamos a evangelização e tudo que acontece nessa igreja acontece para que as pessoas conheçam a Jesus, elas sejam evangelizadas. Então, o que é o evangelismo? O evangelismo é isso aí. O evangelismo é a boa notícia. É a boa notícia que nós proclamamos. É a boa notícia de que Deus enviou seu Filho para nos libertar das amarras do pecado, transformar nosso interior, tornando-nos nova criatura, reconciliando aquele que era inimigo de Deus e tornando seu amigo, fazendo miseráveis pecadores filhos amados e santificados por meio do sangue de Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho, ele nos torna filhos, ele torna homens que estavam condenados à morte, impuros, em gente digno de ter acesso, estar reconciliado com Cristo. Isso só o Evangelho faz. O Evangelho é a boa notícia porque mostra que há esperança para o pecador arrependido, que antes trilhava um caminho onde o fim era a morte eterna, e em Jesus encontra o caminho para a vida eterna. Por isso que o Evangelho é a boa notícia. E essa boa notícia precisa estar com tanta leveza e com tanto entusiasmo dentro do nosso coração, porque se nós somos o bote salva-vida, a gente está passando por aí e salvando todo mundo. Amém, gente? O Evangelho é boa notícia, pois revela o amor, a justiça, a graça e a misericórdia de um Deus santo para com os homens pecadores. O Evangelho é a esperança para o mundo. Mas se a gente está vivendo a religião, a gente, ao invés de estarmos levando as boas novas, a gente pode estar levando o quê? Condenação. Porque se a gente aponta o pecado do pecador e não traz para ele esperança, nós não estamos levando a salvação. A gente está anunciando a condenação, sim ou não? Nós não somos a igreja, uma igreja para condenar, nós somos igreja para resgatar. Amém? Nós não somos igreja para apontar, nós somos igreja para quê? Para resgatar, para trazer esperança. É isso. Essa é a nossa missão. E quantas vezes a gente passa a ser esses que condenam, que apontam, que criticam, e não aqueles que trazem esperança e a boa notícia. Quem não gosta de uma boa notícia, gente? Quem não gosta de uma boa notícia? Você adora uma boa notícia. Eu já acordo de manhã falando assim, Senhor, tem uma boa notícia para mim hoje. Porque boa notícia todo mundo gosta de receber. Mas o problema é que a gente acha, muitas vezes a religião está tão enraizada em nós, que a gente nem considera mais aquilo que nós temos, que carregamos, uma boa notícia. Deixa eu falar uma coisa para você. O pão que te satisfaz todo dia, tem gente passando fome dele. A palavra que você lê todo dia e que de repente seja um texto que você já está tão acostumado a ler, reler e que às vezes nem faz mais sentido ou nem traz mais esperança para você. O povo aí fora está passando fome desse pão. É essa boa notícia que nós temos que levar. A boa notícia é que o Filho veio para transformar um homem pecador, um homem que estava separado, mas reconciliado. Amém, gente? Eu não vou cantar, não. Se não tivesse gravando, eu ia cantar para vocês. A gente começou cantando, né? Mas tem uma música que explica muito bem isso. E eu amo essa música, uma música da Aline Barros, que fala: antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado. Quem era eu
Antes de era alguém condenado, mas agora eu sou alguém reconciliado. Desculpa você que está por aí, é porque eu gosto de cantar, aí toda vez vem para minha mente, mas você recebe. Mas é isso, nós todos estávamos condenados, mas agora nós estamos o quê? Reconciliados. E agora reconciliados, que reconciliam. Nós queremos reconciliar o mundo com Jesus. Amém, gente? E não separá-los. Ai, irmãos, a religião separa, mas Jesus reconcilia. Amém? A religião vem para trazer divórcio, mas Jesus vem para trazer reconciliação, porque Jesus, ele vem agora nos permitir renovar a aliança que um dia foi quebrada. Não existe divórcio em Cristo Jesus. Amém, gente? Vocês desculpam, gente, que eu não sou professora, eu sou pregadora, então uma aula vira pregação. Perdoe-me. E qual é o trabalho do evangelista? Reinhard Bonk afirma que um evangelho que não é pregado é inútil. De fato, um evangelho não é boa notícia para quem não ouve. Um evangelho, para ser boa notícia, precisa ser o quê, gente? Precisa ser ouvido por alguém. Alguém precisa ter acesso a essa verdade. Alguém precisa conhecer a verdade. Romanos 10, 14, 15. Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não houve quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como é que estão os seus pés? Gente, me ajuda aí, porque vocês não estão passando isso. Agora que eu percebi, eu já passei vários slides e não tem um aparecendo para vocês, né? Me ajuda aí, meu filho. Opa! Isso. Eu tô no 5. Olha quantos slides a gente já passou. Desculpe-me, pessoal. Não, eu tô no 5, no slide 5. Isso tudo tá na apostila, mas é bom para vocês acompanharem, tá? Então, se hoje a mensagem chegou até nós, foi porque alguém se comprometeu com aquilo que eu e você hoje estamos nos comprometendo. Um dia alguém se comprometeu em evangelizar a gente. Por isso que a mensagem chegou até nós. E nós somos chamados por Deus para continuar ecoando a mensagem da salvação até que todos escutem que Jesus é o Senhor e em breve voltará para resgatar os que são seus. Irmãos, essa mensagem não é uma mensagem velha. Essa mensagem é uma mensagem nova. A realidade é que Jesus veio para resgatar a humanidade dos seus pecados e ele vai voltar. Quem é de Nova Iguaçu conhece, né? Tinha um evangelista aqui em Nova Iguaçu que tinha um carro, que todo mundo conhece ele como o profeta Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Irmãos, em Nova Iguaçu, quem passou pelo calçadão ouviu essa mensagem. Jesus Cristo voltará. Para cada um, Deus dá uma maneira, uma forma, um dom, um talento de anunciar a verdade. Isso pode ser qualquer coisa para muita gente, mas a gente sabe o que essa verdade carrega. Jesus vai voltar e a gente não pode viver como se ele não fosse voltar. Amém? A gente não pode viver como se Jesus Cristo não fosse voltar. E é isso que nós precisamos anunciar às pessoas. Ele vai voltar para resgatar os que são seus.
Sem fogo não há evangelho. João Batista fala sobre isso. João Batista falou, olha, eu vou batizar vocês com água, mas vem aquele que vai batizar com o quê? Vai batizar com o Espírito e com fogo. Irmãos, sem o fogo não existe evangelho. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nossa mensagem, ela só vai ecoar quando ela não for uma mensagem de convencimento, uma mensagem de sabedoria humana. Nós precisamos do fogo de Deus, amém, irmãos? E o fogo começa no Novo Testamento, como o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para nos lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou. Ele vem para nos habilitar a testemunhar. Então, essa missão que nós temos agora com o nosso amigo de fé, nós não estamos indo na nossa própria força e não podemos ir. A palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós precisamos do Espírito Santo, porque a ação é dele, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que o Espírito Santo, ele não nos ajuda apenas a proferir sermões eloquentes, mas ele existe para incendiar os corações humanos. Nós já precisamos estar orando por esses amigos de fé, dizendo, Senhor, incendeie os corações deles. Porque quando eu chegar com a palavra, quando eu chegar anunciando a boa notícia, o coração dele já vai estar aquecido para receber. Prepara o terreno. Não é isso que a gente faz? Antes de plantar semente, o que a gente faz com o solo? A gente prepara o solo. O solo precisa estar preparado para receber a semente. Nós não podemos, eu sempre falo isso quando vou ministrar sobre o Espírito Santo. Eu amo ministrar sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa, ela deseja o quê? Relacionamento. É o que o Espírito Santo quer conosco. Uma pessoa deseja relacionamento. Você gosta de se relacionar com quem você ama. Você gosta de se relacionar com sua filha. Você gosta de se relacionar com a sua mãe, com seu pai, com seu esposo. E é tão ruim ser desprezado. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele não quer ser desprezado por nós, irmãos. Ele se entristece. E nenhuma obra que façamos sem ele prosperará. Qualquer obra que façamos sem o Espírito será inútil. Obra apenas de mãos humanas. Um discípulo nada pode fazer sem o Espírito. Por isso Jesus disse aos discípulos para esperarem até que do alto eles fossem revestidos de poder. E essa promessa se cumpre. 7 semanas depois da ascensão de Jesus, essa promessa se cumpre no Pentecoste, em Atos 2. Em Atos 2, Jesus veio e batizou com fogo o seu povo. Então, nós já temos essa promessa. Essa promessa já se cumpriu. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Você não precisa temer para anunciar. Você só precisa depender dele para anunciar. Amém? Porque a promessa se cumpriu. Então tem gente que fala assim, pastora, mas eu sei tão pouco. Mas se o fogo de Deus estiver na sua vida, se o Espírito estiver em você, o que você falar, o que você liberar, vai ter poder. O que você liberar vai ter poder. O Espírito Santo já nos batizou.
O fogo de Deus não vem apenas para que tenhamos experiências emocionais, arrepios e choros. A gente sabe bem disso. Muitas pessoas associam o Espírito Santo ao quê? A um arrepio, a uma sensação. Isso são manifestações corpóreas. Mas o Espírito Santo não é um arrepio, não é uma sensação. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém, gente? Às vezes, as pessoas elas têm expectativa de que o Espírito Santo seja uma sensação tão boa quanto o prazer que ela tinha quando estava no mundo. Por que tem muita gente que se frustra? Porque tem muita gente que acredita que o Espírito Santo só dá quando tem esse arrepio. Então ela vem para o culto, se ela se arrepiou, se ela chorou, o Espírito Santo está. Se ela não se arrepiou, se ela não chorou, se ela não falou em línguas, o Espírito Santo não está. E isso é um equívoco. Porque o Espírito Santo, ele não é essas manifestações. Quando ele vem, irmãos, as pessoas nascem de novo. Quando ele vem, as vidas são transformadas. Quando o Espírito Santo vem, tem salvação. Quando o Espírito Santo vem, acontece o que a gente viu acontecer. Quantos testemunhos aqui do Vida Vitoriosa? Hoje, eu estava aqui na igreja mais cedo, trabalhando. Aí perguntei, pastor Rafael, como foi a noite de ontem? Ele foi linda a noite, de tantos testemunhos de transformação que teve. Quem foi no Vida Vitoriosa aqui desse final de semana? Aqui, ó, quanta gente transformada. Glória a Deus. Glória a Deus, o poder de Deus se manifesta, porque não adianta a gente realizar toda aquela estrutura se o Espírito Santo não vier. Porque quem faz a transformação é o Espírito Santo. Amém? Eu lembro que aí o pastor falou, mas o Juninho, cunhado da Joana, mas o Juninho queria dar testemunho 5 vezes, 3 vezes. Ele entrou na fila 3 vezes para dar testemunho, foi isso? 4 vezes. Irmãos, eu lembro desse menino fugia da célula. Quando o irmão chamava, quantas vezes o irmão falou para ele sobre Deus? Quantas vezes o irmão tentou anunciar para ele? E ele não queria, ele fugia. Mas quando o Espírito Santo veio, aconteceu isso aqui, ó. O Espírito Santo veio, ele foi transformado. E agora o desejo dele é recuperar o tempo perdido. Ele quer falar o que o Espírito fez. Porque quando o Espírito vem, acontece isso. Quando o Espírito vem, a esperança nasce. E aquele que andava em trevas começa a brilhar a luz de Jesus. Esse menino trabalha aqui. E às vezes eu percebia, muito eficiente o trabalho dele. Mas a tristeza no rosto. Agora sorrindo, hoje me ofereceu café. Nunca tinha falado comigo. Obrigada, Juninho. Obrigada. Ele, não, pastora, porque agora ninguém segura mais ele. Gente, é o Espírito Santo isso, que transforma um homem amargurado, sem esperança, entristecido, em alguém com vida, com luz. O Júnior recebeu a luz de Jesus. A luz do Espírito. E é essa luz que nós vamos ver brilhar no rosto de cada pessoa que você evangelizar. Amém? Você não vai ter dúvida, porque o fogo de Deus vai estar em você. A terra já vai estar preparada. E quando você lançar a semente vai prosperar. A semente vai produzir. Aí está aqui a pergunta, se você sonha com isso? Amém? É isso que nós queremos ver, o desejo, ver o poder de Deus se manifestando, as pessoas, as casas sendo transformadas e o fogo de Deus se espalhando, irmão. Porque fogo, ele tem uma propriedade. O fogo, ou ele se alastra ou ele apaga. Ele não tem outra coisa, não tem outra maneira. Ou ele se alastra ou ele vai apagar. Acende uma velinha que tem só um pouquinho de pavio, ela vai, ó,
Ela começa forte, 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 daqui a pouco, acabou aqui o pavio. Se não colocar outro lá perto dele, vai apagar. Se o fogo de Deus na sua vida não espalhar, vai apagar. Irmão, não tem neutralidade no reino de Deus. Não tem posicionamento. Eu tô com fogo, eu tô manifestando e agora eu vou assim para sempre. Não. É assim, nós somos um vaso. Um vaso vem de... Essas palavras são de Hernandes Dias Lopes. Nós somos um vaso que se enche à medida que se esvazia e que se esvazia à medida que se enche. É isso. Nós precisamos nos encher para nos esvaziarmos. Não adianta. E nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que sejamos cheios de Deus. É isso. E se você não estiver alastrando o fogo vai apagar. Porque para que Deus, nós vamos falar sobre isso. Para que Deus vai alastrar o fogo? Para que Deus vai te encher? Se você não vai transbordar na vida de ninguém. Obras imortais para mortais. Um homem com uma visão precisa de... Tá errado aqui, né? O homem com uma missão, eu que li errado. O homem com uma missão precisa de uma visão. Os profetas precisavam de uma visão, pois sem ela não teriam se movido com tanta ousadia. Irmãos, a visão é indispensável. Escute o que eu vou dizer para você agora. O tamanho do teu ministério será proporcional ao tamanho da tua visão. O tamanho do teu ministério será proporcional ao tamanho da tua visão. Se a sua visão for limitada, seu ministério vai ser limitado. Se a sua visão do reino de Deus for limitado, você vai viver no reino de Deus limitado. Se a tua visão for grande, teu ministério vai ser grande. Todos os discípulos seguiram a visão de Jesus. Você sabe por que os discípulos permaneceram com Cristo? Permaneceram porque Jesus era assim. Ele pegava alguém miserável, pecador, transformava a realidade daquela pessoa e dava uma visão para ela. Olha, eu estou transformando você. Você que era pescador de peixe, agora você vai ser pescador de gente. Nós precisamos dar a visão. Porque é a visão, irmãos, que vai fazer alguém seguir você. Se você não tem uma visão, como que alguém vai te seguir? Quem está conhecendo Jesus agora não tem a visão do Evangelho, não sabe o que é reino de Deus. Nunca entrou nesse reino. E você vai fazer o quê? Entrar na vida dessa pessoa para dar uma visão para ela. Porque para ela, a vida se resume a acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, dormir, e é isso. Mas, é uma visão. É uma visão. Agora, como que eu alcanço? Como que eu me torno um pai de multidão? Aí eu amplio a visão. Porque não adianta eu só dizer assim, olha, Deus tem um plano grande para você. Como eu vivo agora esse plano que Deus tem? Qual é o plano? Porque a visão ela tem que ser específica. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque tem uma visão em andamento. Alguém te mostrou uma visão, você acreditou na visão e você está se preparando para viver isso. Sim ou não? Então, é isso que a gente precisa. Quando um homem tem uma visão, isso aquece seu coração e impulsiona a sua vida. Todos nós somos chamados por Deus para cumprir a grande comissão. Qual é a grande comissão? Ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa é uma grande comissão. Cada um de nós exerce isso de determinada forma. Cada crente, ele tem dons, talentos
diferenciados. E isso é importante demais. Por quê? Porque você vai manifestar o reino de Deus onde você está. O problema é que muitas vezes a gente despreza um talento que Deus dá. A gente despreza uma posição que Deus dá. A gente despreza uma plataforma que Deus dá. Você quer ver uma coisa? O seu trabalho é uma plataforma para você comunicar, anunciar as boas novas. O seu trabalho, o acesso que você tem no seu trabalho é um acesso que te dá uma posição para anunciar o reino de Deus em diferentes lugares dessa sociedade. Então a gente precisa de gente onde? Em todos os lugares. A gente precisa de gente em todos os lugares. A gente precisa de agente de transformação, porque nós somos agentes de transformação. Num salão de cabeleireiro, porque vai muita mulher lá. Nós precisamos de agente de transformação num escritório de advocacia. Nós precisamos de agente de transformação numa sala de aula. Nós precisamos de agente de transformação numa universidade. A gente precisa de agente de transformação em todos os lugares. É isso. Cada um de nós alocados em lugares diferentes da sociedade. Tem ideias diferentes dadas por Deus, projetos de negócio ou estratégias que vêm do céu para tocar a terra. Irmãos, não despreze algo que Deus coloca no teu coração. Não despreze, se você é alguém que caminha com Jesus, não despreze uma ideia. Não despreze algo que Deus coloca, um desejo que Deus coloca em você. Porque se você é alguém que está conectado com Deus e sente um desejo ou tem uma ideia, é porque Deus quer usar essa ideia para a expansão do seu reino, através de você, através da sua ideia. Porque qual é o desejo de Deus, gente? O desejo de Deus é tocar a terra. E lá no início da aula nós falamos o quê? Que Deus não tem plano B para isso. É através da evangelização. Amém? Jesus disse: quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Mateus 10:39. E ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. O próprio Senhor reconhecerá e entregará uma coroa aos que forem fiéis. A fidelidade, irmãos, é um padrão do céu. A lealdade e a fidelidade são padrões do céu. Aos que forem fiéis, o Senhor entregará a coroa da vida. Por isso que o Senhor procura pelos fiéis da terra. E tem encontrado aqui os fiéis. Amém? Amém. Nós somos fiéis. Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Sabe, as pessoas dão muitas desculpas para não cumprirem a missão. As pessoas dão muitas desculpas para não participarem de um processo de um projeto de evangelização como esse. Por quê? Porque é mais fácil para a gente participar de um projeto que beneficia só quem? Só a gente. Um projeto pessoal. E a gente não pode trabalhar só para a gente. A gente não pode trabalhar para algo que beneficie só a gente. A gente precisa trabalhar para algo que gere transformação de vida. A gente precisa amar aquilo que Jesus ama. Por isso que a gente não pode inverter as coisas, porque é isso que o Senhor fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quais são as demais coisas? As demais coisas são
as provisões que precisamos. As demais coisas são isso, mas em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. João 6, 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Tem gente que está ocupado demais para se comprometer com a evangelização do mundo. Edificar um reino eterno de Deus significa que mãos mortais fazem algo que é imortal. O que provém da fé nunca pode morrer. O que provém da fé nunca pode morrer. E eu louvo a Deus porque essa igreja entendeu isso. E nós estamos aqui tratando esse tema porque ficará em sua responsabilidade a missão de ensinar aqueles que Deus lhes dará. Amém? A mensagem incomparável. Que mensagem é essa, irmãos? Que mensagem incomparável é essa? Todo o ensino de Jesus se remete a Ele. Jesus é o princípio e o fim de todo sermão evangelístico. Todo sermão, toda palavra, toda mensagem, Jesus é o início e o fim dela. Não tem invenção, não é o meu testemunho. Jesus é a mensagem, é o início e é o fim de todas as coisas. Isso tem que ficar muito claro para a gente. O próprio Cristo pregou sobre si. Quando nós pregamos sobre Cristo, falamos do ungido de Deus. Ele não mudou e não vai mudar. Nele ainda existe poder para fazer tudo o que a Bíblia nos diz e ainda mais. Vivemos em nome de Jesus. E se nós vivemos assim, nós não podemos desejar outra coisa, senão que as pessoas vivam da mesma maneira que a gente vive. Sim ou não? Mas isso é uma realidade para nós. Passará a ser uma realidade para o outro quando o poder de Deus se manifestar na vida do outro, convencendo como um dia ele nos convenceu. Por isso que nós dissemos no início, o Evangelho é da esperança. O Evangelho é da reconciliação e não da condenação. Somos nós quem condenamos. Não somos nós. Jesus é o início da nossa mensagem e deve ser o final dela também. Nele ainda existe poder para fazer tudo o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que um dia todo joelho se dobrará. Amém? Amém. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nós viemos para anunciar Jesus. Nós viemos para anunciar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o poder que esse nome tem nos seus lábios? Qual é o poder que esse nome tem no seu lábio? Irmãos, o nome de Jesus tem poder. Evangelizar esse nome é o mesmo que jogar futebol sem bola. Quando eu passei pela doença, eu ganhei um livro. E esse livro, o nome do livro é O Nome de Jesus. Esse livro fala sobre o poder que há no nome de Jesus. E o que nós precisamos fazer para investir a autoridade que esse nome tem quando nós liberamos esse nome. Por muito tempo, o nome de Jesus virou para mim o encerramento de uma oração. Porque me ensinaram que toda oração
deve ser feito em nome de Jesus. Então, Senhor, me abençoa em nome de Jesus. Amém. Mas quando eu libero o nome de Jesus, acreditando que esse nome é só um nome para encerrar uma oração, eu não invisto nesse nome o poder e a autoridade que esse nome tem. Todas as vezes que proclamarmos, liberarmos o nome de Jesus, devemos investir nessa proclamação a autoridade que esse nome tem. Quando você orar por alguém, ora em nome de Jesus. E quando você declarar isso, não é em nome de Jesus para finalizar uma oração. Em nome de Jesus, essa dor de cabeça que você está sentindo, em nome de Jesus, sai. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, é uma autorização que nós temos como se fôssemos, recebêssemos de Deus uma... Qual é o nome que a gente dá? Esqueci. O nome que a gente dá para procuração. O nome de Jesus é uma procuração assinada por Ele para agirmos em nome. Tem um advogado aqui. Eu dou uma procuração para ele. Às vezes lá no meu trabalho alguém fala assim: mas eu quero denunciar o meu advogado porque ele pegou meu dinheiro e eu não autorizei ele a pegar o meu dinheiro. Só que ele não sabia que lá no início do processo ele assinou o quê? Uma procuração. E na procuração ele deu poder para dar e receber quitação. Só que ele nem sabia do poder que ele tinha dado para o advogado. Muitos reclamantes, muitas pessoas, muitos autores não sabem do poder que você está dando para o advogado quando você assina uma procuração. Muitos de nós, como cristãos, não sabemos do poder do nome de Jesus que temos quando o próprio Deus nos deu essa procuração para agirmos em nome de Jesus. Isso é forte demais, isso é poderoso. Nome de Jesus tem autoridade. Não é no seu nome que a doença vai embora, não é no seu nome que o demônio vai embora, não é no nosso nome, é no poder do nome de Jesus. Então ninguém vai evangelizar aqui sem bola de futebol. Amém, gente? Essas metáforas nos ajudam, né? Evangelizar sem o nome de Jesus é o mesmo que jogar futebol sem bola. Não faz sentido nenhum. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés. O Evangelho é o poder. Poder para dar luz. Pregar o Evangelho é espalhar essa luz para muitas realidades envolvidas nas trevas. O Evangelho continua transformando. É uma mensagem incomparável. Pregar, irmãos, não é massagear o ego de alguém. Anunciar as boas novas não é entreter alguém. Pregar, irmãos, é declarar o poder que transforma. Há poder no nome de Jesus para transformar vidas. Amém? Por isso, quando você anunciar, quando você for, você não está indo sozinho. Você já sai da tua casa dizendo: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Primeiro eu tenho uma procuração daquele que tem todo o poder. Ele me deu essa procuração para agir em nome dele. Por isso eu declaro que essa vida que eu estou semeando, ela vai ser transformada. Pelo poder que há no nome de Jesus. A salvação é uma necessidade de todos. Todos precisam ser salvos. A salvação é uma necessidade de todos. Nós sabemos que nem todos serão. Mas todo homem precisa da salvação. E no que depender de nós, nós faremos de tudo para que todos sejam salvos. Amém? O nome de Jesus, no nome de Jesus, cadeias quebram. No nome de Jesus, a unção prevalece. Pregar com unção é diferente de pregar utilizando técnicas de convencimento
convencimento emocional. Evangelizar com unção é diferente de só dizer Jesus te ama. A unção quebra o jugo. Sem unção é impossível viver de forma evangelística. Irmãos, a igreja precisa de unção. Nós precisamos de quê? Unção. A pergunta que eu te faço é: como é que está o nível da unção de Deus na tua vida? Eu não sei como está o nível da unção de Deus na tua vida hoje. Mas eu quero declarar que a unção de Deus vai crescer. Deus vai derramar porções novas de unção sobre a sua vida. Porque o medo que muitos de vocês tinham de evangelizar, de anunciar as boas novas, é porque vocês inconscientemente acreditavam que estava na sua habilidade o poder para transformar e convencer alguém. Mas não está na nossa habilidade, não está no nosso talento, não está na nossa eloquência, não está no nosso conhecimento, está no fogo de Deus e você não pode abrir mão desse fogo. Está no poder de Deus e você não pode abrir mão desse poder. Amém, irmãos? O nosso amado já está me dizendo que o nosso horário acabou. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que essa é uma introdução do que está por vir. O que vocês vão receber nesse módulo de evangelismo por fogo vai ser poderoso demais. Vocês vão receber uma porção nova para esse novo tempo na vida de vocês. Amém? A única coisa que você não pode sair daqui sem lembrar é que você é um bote salva-vida para a vida de muitas pessoas. Amém? Você não pode sair daqui sem lembrar que Deus não tem plano B para a evangelização dos povos. Você não pode sair daqui sem lembrar que há poder no nome de Jesus para transformar e que a procuração está em suas mãos. Você não pode sair daqui sem lembrar que a unção de Deus está na tua vida e precisa ser ampliada para que tudo que Deus quer realizar na vida do outro, através de você, aconteça, porque você se comprometeu com a evangelização do mundo. Amém? Que Deus te abençoe.